Irmãos, nós estamos caminhando no livro do 1 Samuel. Profeta Samuel, sacerdote. Capítulo hoje 18. Essa história apaixonante do rei Davi. 1 Samuel, capítulo 18. Falamos há 2 domingos atrás sobre Davi ungido por este profeta Samuel, que escreveu o livro. Davi ungido de Deus, homem escolhido por Deus. Depois no capítulo 16, depois no capítulo 17, a grande aventura, filme de ação. Davi e Golias. O pequenininho Davi, o grandão Golias. Histórias que nós conhecemos e que Deus fala conosco toda vez que a gente lê a palavra, esses textos mais conhecidos. Deus é maravilhoso em falar com as nossas vidas, Porque a palavra é viva. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 18, mas eu vou trabalhar o 18, mas esse enredo de hoje, esse pedaço da história, vai até o final do livro de 1 Samuel. Você, folheando a sua Bíblia aí, vai até o capítulo 31. E no livro de 2 Samuel, então vem uma outra etapa da vida de Davi. Essa etapa da vida do Davi, que nós vamos citar hoje, dura todos esses capítulos. 18, 2, 11, 13 capítulos, falando desse período aqui. Então eu vou ler no capítulo 18 de 1 Samuel, do verso 6 ao verso 16, que diz assim: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro. As mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares? Deram elas a Davi? E a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Glória a Deus. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Até o verso
de número 16. Bom Deus, diante da tua santa e poderosa palavra nos curvamos, não adoração a um livro, mas em adoração e temor e respeito ao teu poder e à tua presença. Fala conosco, educa e instrui a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, aqui então, colocando a gente na história ampla de Davi, acabou o capítulo 17, o encontro com Golias. Então Davi, que tinha aquele estigma de pequenininho, frágil, depois de vencer Golias, esse negócio caiu por terra. E agora ele faz parte então das batalhas do rei, ele vai trabalhar como um guerreiro e vai para as batalhas com respeito. E Davi, tudo que fazia tinha bom êxito, porque o Senhor estava com ele. E aí acontece uma cena, como dizia o artigo do jornal Estandarte, bem pitoresco, uma cena pitoresca, de que nessas idas e vindas das batalhas, e dizia aqui, que Davi fazia muito bem essas saídas, né? Todo mundo saudando os soldados militares, saindo para a batalha, deve ser um desfile militar diferente do que nós conhecemos hoje, mas era um desfile militar, e aí o povo, né, talvez orando, intercedendo, Deus abençoe esse soldado, mas quando eles voltavam da guerra, também havia um desfile de entrada. Então o texto falava desfiles de entradas e saídas, saídas para a guerra e voltas, e nessas idas e vindas, um dia com uma batalha vencida, algumas mulheres que cantavam e tocavam, resolveu fazer um versinho, né? Resolveu fazer um versinho, que versinho, que a gente não sabe no coração dessas mulheres, o que tinha, porque o texto não contempla, mas deu, como diz os jovens de hoje, deu treta. Entendeu, meninada? O que é dar treta? E diz o texto, que as mulheres cantavam um versinho, Saul feriu os seus milhares, e olha que não é pouco, né? Vencer milhares de soldados inimigos, não é pouca coisa. Só que ele não gostou do versinho, porque diz que Davi venceu 10 milhares. E quem é Davi? Um súdito, um soldado. E ele falou, o rei agora, vencedor de grandes batalhas, e agora esse menino que está comandando aí alguma coisa, e já está se achando, e está cheio de fã-clube. Davi tem fã-clube, né? As Davizete. Já pensou as Davizetes? Aqui, o texto tinha as Davizete. A Jaci é uma Davizete, né, presbítera? Olha lá, o marido dela é Davi, ué. A Jaci é uma Davizete, porque o marido é Davi. Mas aqui na Bíblia tinha as Davizete do rei Davi, porque elas admiravam, tinham fã-clube, e elas cantaram esse versinho, exaltando aquele vencedor. Se olhar para isso, super natural. Cantar e festejar as batalhas. Era rotineiro desejar isso. As mulheres celebraram o rei Saul, merecidamente. E celebraram o Davi também por suas batalhas. Só que aqui a desproporção aqui dos números causou algo estranho no coração do rei Saul. Até então, rei Saul. Diz o verso 8, então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Umas palavras marcantes nesse versículo.
indignou muito. Segunda, desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? O que lhe falta? Senão o reino? Olha que ele adivinhou. Só faltava o reino mesmo para ele. Mas ele falou essa frase, tipo assim: está querendo o que aqui em cima de mim? Está querendo pegar meu trono? Ele fez aqui algo, uma crítica, uma retórica mais irônica. E o verso 9, daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Antes, Davi, o vencedor da batalha do Golias, admirado até mesmo pelo rei, ponto de falar: vem ficar comigo no reino. Jessé é pai de Davi, pode ficar esse menino aqui no palácio, porque esse período das batalhas com os filisteus antes do Golias, o Davi servia a Saul, tocando a harpinha lá para amansar o anjo mau lá, e ele fazia idas e vindas à casa de Jessé, cuidando das ovelhas. Tanto é que domingo passado nós falamos que o irmão Eliabe de Davi falou: e quem está cuidando das ovelhas lá? Você abandonou as ovelhas do pai? Então ele fazia 2 trabalhos. E a partir da vitória com Golias, ele fica então só no palácio, cuidando, servindo ao rei. Caiu ao agrado do Saul, Davi, até esse momento. Mas passados os dias, Davi começou a vencer algumas batalhas, e as Davizete estragaram tudo. Não por culpa delas, elas estavam certíssimas, celebrando as vitórias, mas desagradou o rei. E a gente olha esse texto e Deus fala ao nosso coração desta situação. E a partir daqui, como eu disse, até o final do livro de 1 Samuel, 13 capítulos, até o capítulo 31, é Saul perseguindo, com perseguição de morte, o Davi. Davi se desagradou tanto, ou Saul se desagradou tanto de Davi, e o perseguiu de morte, até o final, me adiantando, até o final da vida de Saul. Saul parou de perseguir Davi, porque morreu. Diante disso, Davi enfrenta os ciúmes de Saul. Davi enfrenta conflitos e batalhas, mas também tem que enfrentar o rei. E eu, olhando esse texto, eu fiquei pensando, essas palavras dessas mulheres, que de certo modo não estavam erradas, a cultura era celebrar, era cantar as vitórias, e elas fizeram isso. Porém, isso no coração do rei, que Deus falou ao nosso coração, é que isso era um motivo muito pequeno. E Saul deixa o seu coração levar por um sentimento que nós sabemos muito bem: ciúme. E dentro desse momento aqui, dessa festejo, e essas mulheres cantando, e Saul deixando o coração ser dominado por esse ciúme, eu pensei na seguinte frase: muitos conflitos começam de modo pequeno, não relevante. Muitos conflitos começam de modo pequeno e não relevante. Me lembro, sempre que eu falo de briga, me lembro do pastor Paulo, que me contou uma história uma vez,
sobre briga de casal, e o Paulo falou: rapaz, eu já atendi ligação telefônica de gente que está querendo se suicidar, e é uma coisa bem complicada. Pastor, vão me matar. O cara liga para o pastor para falar que vai morrer. Pensa num cara que não tem o que fazer. Vai perturbar o pastor? Meu Deus. E aí ligaram para o Paulo: pastor, eu estou aqui armado e eu vou matar minha mulher. Aí ele falou assim: ó, rapaz, você pode, o Paulo falou assim, você pode até matar, mas você espera eu ir prosear com você um pouquinho? Com o mineirês dele? Posso ir prosear com você um pouquinho? Aí depois que eu for embora na tua casa, se você quiser matar, você mata, mas espera eu ir embora. Vai matar comigo aí dentro, não. Eu vou ir conversar com você. E aí, foi, e conversou com um casal, e talvez você tenha escutado várias histórias. E esse casal começou a brigar, e começou a conversar, e o Paulo tentando distanciar o homem da mulher, o negócio estava feio mesmo, ele estava decidido em matar aquela mulher, e começou a conversar, uma hora, o Paulo lhe perguntou: deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão aqui brigando, discutindo, xingando um ao outro, qual é o motivo da briga? O cara coçou assim, falou, perguntou para a mulher, ele não sabe responder, você sabe? A mulher também coçou assim a cabeça, falou, não lembro não. Rapaz, mas você quer matar a mulher e nem sabe o motivo? Sabe quando a coisa vira uma bola de neve que vai crescendo, crescendo, você não sabe mais onde é o começo da briga? Já ficou irrelevante, é um xingando que o outro briga, outro que bate, outro que briga, que jeito, aí o outro que faz isso, que faz aquilo, aí você fala, mas de onde começou essa bagunça? Aí já não sei não. Aí, graças a Deus, a coisa se apaziguou, os dois choraram, se arrependeram, porque o motivo era tão irrelevante que eles nem lembravam mais. Saul aqui sabe qual que é o motivo da sua mágoa. Saul sabe o que magoou ele. Foi aquele versinho da cantoria e da dança das mulheres. Contudo, o problema não era a mulher, era Davi. O ciúme que brotou contra, ele não ficou bravo com as mulheres, você reparou? Ele ficou bravo com o Davi. Motivos externos, outras pessoas, o que os outros falam, que nos magoa, ou que a gente se dói, coisas que as pessoas falam de nós, coisas que as pessoas julgam a nosso respeito, e vocês conhecem nossa cidade mais do que eu. Estou aqui há 5 anos, alguns nasceram aqui, 40, 50 anos. Você já ouviu falar de fofoca de cidade pequena? Alguém aqui conhece alguma de Tupi Paulista? Eu não estou falando mal da nossa cidade, não, irmãos, faz parte. Faz parte de uma cidade pequena. Não Tupi, toda e qualquer cidade pequena. E Tupi não é diferente, é mais uma no meio de tantas outras. Talvez já falaram mal de você. Talvez não cantaram nenhum versinho na rua a seu respeito. Mas de algum modo falaram. Alguém já falou mal de você na igreja? Ô, pastor, aqui na igreja não ser hipócrita não. Pode ter acontecido. Só que os outros dizem não diz respeito ao que você é de verdade. Simplesmente é a opinião dos outros. Se Saul tivesse olhado para as suas grandes batalhas, ele ia ver que ele matou não 10 milhares, não milhares, mas centenas de milhares. Se Saul olhasse para Davi,
poderia ver que ele venceu Golias mediante a ordem. Saul falou: pode ir. Davi venceu Golias mediante a ordem e a palavra de Saul. Teve uma palavra de comando, de ordem, de liberação. Projeto de Deus, sim. Mas Saul liberou. Nós somos, irmãos, o que Deus diz que nós somos. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Quem você é? Filho e filha de Deus. Quem você é? Salvo e remido pelo Senhor, herança do Senhor. Quem você é? Não fique enciumado pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas comentam, criticam. Se elas tiverem razão, é motivo da gente olhar mesmo para nós e se arrepender, certo? Se alguém te acusar de alguma coisa, você olhar para dentro de si e falar: é verdade, eu errei. Ótimo, se arrependa e muda. Mas se não procede, é injúria, alguma coisa, algo que não confere com a verdade, a justiça vem de Deus, e nós vamos ver que Deus fez justiça sem Davi colocar a mão. Não deixe sua mente e seu coração arder com coisas fúteis e palavras alheias. Gente que se mete em briga por causa de fofoca. Irmãos, é interessante, né? Porque, em tese, se é fuxica e fofoca, já não é verdade. Porque verdade é notícia. Como a gente diz na modernidade, fake news. Fake news não é verdade, é fake news, é mentira, é engano. E você, como filho do Senhor, filha do Senhor, tem que saber quem você é. O mundo quer dizer que você é um fraco, que você é um derrotado. O mundo quer dizer para nós que a nossa masculinidade, sexualidade está errada, que nós temos que fazer outras coisas, que as mulheres não precisam ser fiéis, e o mundo quer dizer que você, por ser fiel ao seu marido, você é careta. Não, você é aquilo que Deus diz que você é: serva do Senhor, filha amada, santa, santificada pelo sangue do Cordeiro. Davi foi alvo da ira de Saul, porque Saul se enciumou. Porque Davi cresceu nas batalhas. Ciúme é coisa muito complicada, e às vezes muito complicado isso dentro da família, marido, esposa, irmãos, primo, cunhado, cunhada. Eita, aí é pau danado. Os cunhados, né? Complicado. Quando a gente vê alguém prosperar, é motivo da gente dar glória a Deus. Teu irmão de sangue, sua irmã de sangue, prosperou na empresa, cresceu, glória a Deus. Se eu juntar a minha família, a família da minha esposa, as irmãs dela, o menor rendimento sou eu. Minha casa são 3 irmãos homens, e a Dani são 3 irmãs. Eu e meus 2 irmãos, eu que ganho menos. Eu e os meus 3 cunhados. Os 3 cunhados, as 2 cunhadas. Porque uma é minha mulher, né? Meus 2 irmãos, minhas 2 cunhadas. Meu rendimento como pastor é o menor.
E a resposta é simples: e daí? E daí? Quem sou eu? O meu salário não me define. A minha condição social não me define. Interessante, Saul como rei, com ciúme de um súdito. Você está vendo que o negócio está invertido? A maldade do coração, o problema do coração humano é tão grave, que aqui é um caso inverso. Normalmente a ciúme é por alguém que tem mais, que almejou mais, a inveja e quer destruir o outro, e não crescer, mas sim derrubar o outro. Mas aqui, o rei já é rei, ele é dono de tudo. Ele inveja aquele que tem menos. Mas um pontinho de glória que Davi teve, porque as mulheres gritaram, ele, 10 milhares. Saul tinha que ter olhado e falar: esse é o meu menino, esse é meu pupilo, foi eu que ensinei ele é do meu time, ele é da minha equipe, esse é meu atacante, faz gol, Dedéu, faz mesmo, hoje tem gol do Gabigol. Devia se orgulhar, porque faz parte da equipe, mas ele fica enciumado. Nós devemos nos orgulhar e se alegrar com o irmão, porque enricou, porque tem uma casa nova, porque tem um carro novo, bonito. Deus abençoe. Nós pastores, a gente brinca, né, irmão? Deixa os irmãos ficar ricos, os dízimos vão aumentar, glória a Deus. Brincadeira. Apesar que é verdade. Mas assim, a brincadeira que a gente... Irmãos, eu quero que todo mundo prospere, aleluia, glória a Deus. Não é para ter inveja de ninguém. Quer que todo mundo tenha piscina na sua casa, aí eu vou lá nadar, aleluia. É assim. Entendeu? Saul não entendeu isso. A palavra de Deus nos ensina a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Davi estava feliz, as mulheres, a cidade estava feliz. Mas Saul se entristeceu, deixou abater o ciúme, a inveja contra aquele que faz parte da sua equipe. Segundo aspecto, Deus usa e reverte as más intenções a seu favor. Repetindo o segundo ponto, Deus usa e reverte as más intenções a seu favor. Acompanhe o versículo 12 a 14. Nós estamos aqui num contexto de guerras e batalhas, né? E aí o verso 12, 13 e 14 diz: uma cilada de Saul contra Davi. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Saul estava percebendo, esse menino aqui, Deus é com ele. E se Deus é com ele, não está comigo. Saul pescou o negócio. Saul entendia. Verso 13: pelo que Saul o afastou de si, e o pôs por chefe de 1000, ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. 14: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Glória a Deus. Esse texto é interessante porque Saul, enciumado de Davi, falou: eu tenho que destruir esse rapaz. Ele está ficando mais famoso, e quem sabe pode pegar o meu lugar. E ele tentou evitar isso. Falou: eu vou pôr esse menino como chefe de milhares de soldados, como um batalhão, e ele vai para a guerra como chefe lá de 1000. O 1000 é a turma da infantaria que vai na frente, chefe de 10.000 atrás, mas o chefe de 1000 é a infantaria, pé no chão, não vai de cavalos e carros, vai de pé do chão, com certeza ele vai morrer.
Vou mandar ele na frente, ó. Contudo, não foi isso que aconteceu. Por obra da lei do aprendizado, Davi usou a mesma tática com Urias, marido de Betseba. Coloque ele na frente da batalha. Interessante, né? Deus o livrou Davi de uma estratégia maligna, de morte. E ele usa essa mesma estratégia contra Urias. Que coisa, né? Ciladas do coração. Dessa outra Davi pecou, mas dessa aqui ele acertou. Pois Deus estava com ele e o livrou então das espadas. E Davi teve bom êxito e continuava fazendo suas entradas militares e saídas e festejos. Davi continuava debaixo da mão abençoadora de Deus. Deus usa e reverte as más intenções a seu favor. Você já ficou sabendo de alguém que jogou praga em ti? Graças a Deus tem sempre gente nova na nossa igreja, então eu posso contar as histórias antigas. Meu pai sempre na área da educação, professor de escola e do estado, e terminou a carreira profissional como diretor. Mas uma vez aqui na minha família política, de Santo Expedito, meu tio como prefeito, irmão do meu pai, tinha uma vaga na escola da cidade, escola municipal. E meu tio prefeito colocou meu pai lá por nomeação, não por concurso, por nomeação, e meu pai foi diretor dessa escola. E eu tive a alegria de ter meu pai 2 vezes como meu diretor, e o meu boletim de escola do 1º grau da 8ª série tem a assinatura do meu pai. Eu acho maior chique isso, né? Você tem a assinatura do teu pai e da tua mãe no seu boletim? Eu tenho do meu pai, eu acho a coisa mais linda. Meu pai assinou meu boletim como diretor. E os meus outros 2 irmãos não teve esse privilégio, só eu. E nessa minha primeira oportunidade com meu pai como meu diretor, um ano, estava na 3ª série do primário. Aí passou do ano, na virada do ano seguinte, já teve uma denúncia para a Secretaria do Estado, falando, ó, Maurílio Mazini lá, ele não tem concurso, por que ele é diretor da escola lá? Como que é esse negócio? Ele não é funcionário municipal. Houve uma denúncia, e eu não vou dizer que está errado, está certo, porque meu pai não era concursado, era nomeado pelo irmão, que era prefeito, olha só. E meu pai, então, teve que perder o emprego no ano seguinte. Nessas da vida, eu vim parar aqui na cidade vizinha, saímos de Santo Expedito e viemos parar em Dracena, ano de 1984. Dessa, papai de tradição católica, mamãe de tradição da nossa igreja, IPI, e minha mãe, desde quando casou com meu pai, minha mãe não teve oportunidade de frequentar a igreja dela. Lá na cidade de Santo Expedito, existia a Igreja Assembleia de Deus e a Cristã do Brasil. Minha mãe não se sentiu adaptada com nenhuma delas, e minha mãe ficou sem igreja, durante 13 anos. Eu e meus irmãos fomos para a catequese. Meu irmão mais velho chegou a fazer a crisma. Eu fugi da catequese. Eu piquei a mula. E quem era professor da catequese? Minha tia, irmã do meu pai. Então, a cidade lá de São Expedito é dominada. Um prefeito, uma professora da catequese, outro diretor da escola. Bem, e aquele que faleceu ultimamente lá na cidade, que teve aquele trágico problema lá, é da família, é meu primo. Então, tiraram meu pai da cidade, meu pai ficou sem emprego, veio para Dracena para dar aula. O que acontece em Dracena, gente? Minha mãe encontra a igreja presbiteriana. Não é IPI, mas é IPB de lá, que os irmãos conhecem muito bem. Na Rua da Feira, lá na avenida. Minha mãe falou, agora tem minha igreja presbiteriana. Eu vou para a igreja. Catou os 3 filhos, hop.
Nem perguntou para o marido onde que vai as crianças. Minha mãe nunca dirigiu o carro. Minha mãe chamava meu pai de bem. Bem, leva eu para a igreja. Não tinha negócio de pedir favor não, mandava. Bem, leva eu para a igreja. Por quê? Agora eu tenho minha igreja. Eu não sei como que você vive, mulher, na sua casa em relação ao casamento e fé. A minha experiência da minha casa, isso não é Bíblia, é experiência, tá? A minha mãe, quando ela teve oportunidade, ela falou: eu levo meus filhos comigo. Com os meus filhos, levo eu. E meu pai ainda seguiu algum tempo na igreja católica. Mas ele ia sozinho. Ai, meu pai tem um lado emocional muito sensível, frágil. Negócio de solidão não é com ele, não. Não é à toa que mamãe já foi para a glória, né? Ficou viúvo um ano, já casou. Então ele não gosta de ficar sozinho, solidão não é com o papai, não. Aí ele ia para a igreja sozinho e falou: esse negócio não está legal. Eu acho que eu vou lá na igreja da dona Silva, com as crianças, está indo todo mundo lá, e foi. E na belíssima escola dominical, meu pai conhece o Evangelho e se converte a Jesus. Por quê? Porque tiraram ele do emprego. Deus usa e reverte as más intenções a seu favor. Sabe quem foi a pessoa, uma das pessoas que fez denúncia? Eu, na minha infância, fui batizado na igreja católica, né? Eu e meus irmãos. Minha mãe, diante do contexto lá de São Expedito, ela se sujeitou a isso. E orando a Deus, Deus muda essa história. E uma das pessoas que fez a denúncia contra o meu pai foi a minha madrinha, que também é professora. E o meu padrinho também é professor. Certo? E meu pai sentiu muito quando descobriu isso. Que a minha madrinha e meu padrinho tinham feito isso com ele. Essa história para mim é a mesma história de José. O dia que meu pai se magoou, os meus padrinhos, e aí chega em Dracena, encontra o Senhor Jesus, a família toda com Cristo, e desde 84 eu estou aqui na igreja. Depois que meu pai conheceu o Evangelho, ele lendo a história de José, ele falou: eu sou um José, de nome, porque meu pai é José mesmo, mas é igual um José da Bíblia. Deus usou pessoas para me levar a Cristo, reverteu as intenções a seu favor. Você está passando por algum problema? Alguém que te traiu, te enganou, falou mal de você, estão bochechando contra você? A resposta é certa, é caminhar com o Senhor. A justiça vem de Deus. Aos seus, Ele guarda. Aos seus, Ele ama, salva e cuida. Verso 15 e 16. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Saul tinha medo de Davi, porque ele estava com o Senhor. Sabe por que as pessoas querem fazer mal contra você? Porque tem medo de você. Se tivesse coragem, ia na sua frente, dava um tapa na tua cara. Mas eles te traem por trás. Eles falam mal pelas costas. Isso é atitude covarde e de gente medrosa. Gente corajosa põe o dedo na tua cara e fala um monte de coisa. Esse é corajoso. Saul não era corajoso, era um covarde e que tentava êxito contra, mas tinha medo. Porém, todo Israel e Judá amava a Davi. Você tem gente que te ama. Tem gente que gosta de você. Essa igreja é uma igreja
famosa pelo amor, pelo carinho, pela recepção, pela atenção. Preste atenção nisso. Amém? E por fim, capítulo 24, 8 a 10. Eu falei que esse período todo, né, vai até o capítulo 31. Quero que você folheie algumas páginas aí na sua Bíblia. Capítulo 24, de 8 a 10. Capítulo 24, de 8 a 10. Depois Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Amém? Que história é essa? E no capítulo 26 tem uma outra muito similar. Nessas perseguições de Saul a Davi, Davi teve uma oportunidade de, na espreita, na calada da noite, vendo Saul deitado, podia ter matado. E Davi grita e fala: está vendo, Saul? Podia ter te matado. Mas ele ainda, Davi se prostra a Saul, ao seu rei. Não perto, né? Porque o negócio estava crítico, meio de longe. E Saul fala: rapaz, vocês estão dizendo aí que você está querendo me matar. Ó. Davi: rapaz, mas rei, você está dando ouvido? Se eu quisesse te matar, tinha matado. Olha essa oportunidade. Capítulo 26, mesma coisa. Virando a página seguinte, de 6 a 12. Davi outra vez poupa a vida de Saul. Vieram, pois, Davi e Abiasai, verso 7 do capítulo 26. De noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança ficada na terra, à sua cabeceira. Davi vai, tira essa lança. Podia ter decepado a cabeça de Saul, assim como ele fez com Golias. E Davi tem a seguinte postura: como posso eu erguer a mão contra o ungido de Deus? Davi tinha respeito por Saul, porque ele era o rei. Ele sim foi um dia ungido por Deus, pelo mesmo modo que ele foi ungido com Samuel. Agora ele sabia que o rei Saul também foi ungido por Samuel. E eu sei que o Espírito de Deus não está mais com ele, está comigo. Mas e daí? Eu não posso ir contra o rei. Eu não posso ir contra o ungido do Senhor. Você quer que as pessoas falem mal e intentem contra você? Intentem contra os outros também. Davi não desejou mal, nem mesmo do seu próprio inimigo. Inimigo de batalha, de guerra, porque Saul queria matar Davi. Não mates, pois quem haverá, verso 9, que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi, verso 10, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Um dia, Saul vai morrer. Um dia Deus leva a vida dele. Ele é homem de guerras e batalhas. Pode ser que um dia ele morra em batalhas, mas não com a minha espada. Temor a Deus, respeito às autoridades,
Temor ao ungido de Deus. Irmãos, aqui Davi não tinha só respeito a Saul, tinha respeito a Deus, simbolizando na vida de Saul. No capítulo 31, no último capítulo, a gente encontra a morte de Saul. Uma morte terrível, porque os filisteus estavam vencendo a batalha e Saul, diante daquilo, como orgulho de rei, eu não vou ser morto na espada inimiga. Aí pede para o seu companheiro de batalha: pegue a espada e mata-me. Aí o seu escudeiro fala: não, rei, jamais, eu não vou estender a espada contra o rei, não tenho coragem, eu não posso fazer isso. Então o rei, diante daquela situação, coloca a sua espada em pé e se joga sobre ela. O seu empregado, vendo que a batalha é perdida e o rei também agora é morto, se joga sobre também a espada. E aqui termina o ciclo de Davi com Saul. Como Davi tinha falado lá no capítulo 24. Saul pode ser morto, mas não com a minha espada, com as minhas mãos. Tá bom. Aqui o nosso assessor de assuntos culinários está me mostrando um negócio ali que eu não entendi o que é, mas tem um negócio bom para nós comer ali depois, viu? Meus irmãos, para encerrar, me desculpe a delongas, mas a gente ama a palavra de Deus e na maioria das vezes a gente se empolga, porque é bom estar ouvindo o Senhor. Você não está me ouvindo, você está ouvindo a palavra de Deus. Caminho aberto para Davi, assumir o trono que Deus lhe deu e ungiu, sem ter tocado contra a vida de Saul. Vamos começar 2 Samuel, capítulo 2, Davi assumindo o trono. Capítulo 1 é essa questão aí da morte ainda, e Davi sendo informado da morte do rei e de seus filhos. Honre a Deus, como Davi honrou. Respeite até mesmo os inimigos, os que te perseguem. Davi não foi capaz de falar mal de Saul nem um instante. Estão falando mal de você, aí você, mas aquilo não presta mesmo, fala mal de mim à torta e direito. E você não está fazendo mesmo? Falando mal de volta. Só porque o outro te quer mal, te dá o direito de você também querer o mal, desejar o mal e falar mal. Tomemos o exemplo de Davi. Teu patrão tem te feito mal, aí você rouba dinheiro do caixa, danifica os problemas, fala mal dele para os clientes. Teu marido não tem sido tão legal com você como esposa, misericórdia, se tem agredido, falado mal, desrespeitado, não tem te honrado como esposa. Aí você então fala mal dele. Só porque um pecou, você te dá o direito de pecar junto, ou até mais depois, porque a justiça humana não é justiça. Normalmente ela é desigual, desproporcional, e por isso
errada. Como você tem agido com aqueles que te perseguem? Perseguindo? A tua lei é olho por olho? Olha que nós estamos falando de um texto tão antigo, que Davi poderia se valer de olho por olho, não podia? Mas ele usa graça e misericórdia, temor e respeito a Deus, às leis, às autoridades, ao ungido de Deus, e por isso a Deus. Como você, eu quero deixar como palavra final nosso segundo ponto, que desta meditação que Deus nos deu é o que eu mais gosto. Deus usa e reverte as más intenções a favor dos seus filhos e filhas. Amém? Mas para isso tem que ser filho e filha. Oremos.